Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto utilizando o método AED. Claro, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Você assistiu o panorama de abertura hoje e você pegou essa compra no índice, né? Fala para mim. Se você não assistiu, queria convidar você a assistir todos os dias de segunda a sexta-feira, ao vivo aqui no canal no YouTube, a partir das 8h15 da manhã. Você vai conferir todas as minhas expectativas para o pregão durante o dia. Vamos começar? Senhoras e senhores, este é o gráfico de 5 minutos do mini índice e a gente pode observar as movimentações que nós fizemos aqui ao longo do nosso panorama semanal de ontem e também dentro do nosso panorama de abertura que aconteceu 8h15 da manhã. Aqui nesta movimentação nós demos continuidade à quebra de estrutura deste gráfico de 5 minutos, onde o mercado fez aqui um movimento impulsivo, uma mitigação, fez um novo movimento impulsivo dando continuidade a essa leitura e aqui nós começamos a trabalhar dentro desta referência, onde nós pudemos observar aqui que o índice ele estava travado entre uma região de buy side liquidity e uma região de sell side liquidity. Aqui nós tínhamos então uma parte de prêmio, né, uma região de prêmio, e na parte inferior uma região de desconto, onde, obviamente, pessoal, como eu comentei com vocês no nosso panorama semanal, não existia uma referência clara, até mesmo porque o mercado ele deu continuidade à estrutura, voltou para trabalhar dentro da mitigação e não saiu mais desse intervalo de preços. E aqui acabamos trabalhando dentro da região de buy side e dentro da região de sell side. Feito isso, a minha observação para uma possível movimentação, obviamente, era capturar a liquidez na parte superior dentro desses dois order blocks compradores e aqui também na parte inferior, abaixo da região de equal lows, nós tínhamos a presença de um fair value gap de um order block, onde o mercado poderia utilizar esta liquidez do varejo para impulsionar o movimento para um possível movimento de sweep. Até desenhei para vocês aqui a movimentação, o mercado foi lá, respeitou exatamente o desenho que eu fiz e nós tivemos aqui uma grande concentração de pessoas fazendo ali um movimento vendedor numa região predominantemente compradora, o que ocasionou esta movimentação de compra de 830 pontos ali, com um risco de 140 pontos de stop. Então foi um trade excelente, uma oportunidade que gerou 6-1 extremamente rápida e que inclusive depois gerou uma nova oportunidade compradora para você inclusive pegar mais de 1000 pontos dentro deste mesmo movimento. Agora, o que passa a ser interessante para a nossa leitura do pregão de amanhã? Como você pode observar, a movimentação em si ela não saiu basicamente da mesma referência. A gente vai ter que acabar utilizando aqui dois pontos interessantes para a gente acabar desenhando uma possível movimentação toda. Para a gente não contaminar a nossa análise, eu vou remover todos os desenhos e eu vou começar uma movimentação utilizando como base este change of character, mas eu já aviso para vocês que eu não gosto desse tipo de movimento, tá? Não gosto desse tipo de análise Frankenstein. Nós temos aqui o change of character desse movimento e o change of character desse outro movimento. Uma referência primária e uma referência secundária. Dentro da movimentação primária, nós temos a expectativa de transportar o dinheiro até a zona mais líquida, sendo esta a zona aqui de prêmio. Portanto, nós teríamos aqui um order block vendedor nessa parte superior. Então seria aqui um order block do gráfico de 5 minutos vendedor. E nós teríamos também a presença deste outro order block vendedor também nesta região de topo. Então aqui basicamente o mercado estaria mitigando, transportando o dinheiro do ponto menos líquido para o ponto mais líquido. Nesta segunda referência nós temos aqui o order block na parte inferior, trabalhando como sendo ali o ponto de sustentação desse movimento para uma região de demanda. Então aqui basicamente onde o mercado está mitigando do ponto A rumo até a zona mais líquida desse movimento todo, a expectativa é que ele voltasse para baixo para quebrar essa estrutura. Mas também eu tenho que considerar esse movimento secundário que está acontecendo aqui, onde obviamente o mercado perdendo esse change of character do gráfico de 5 minutos, ele estaria iniciando para nós uma possível referência
onde nós poderíamos utilizar, inclusive, a expectativa de estar trabalhando com compras dentro destes dois order blocks para uma possível movimentação ali de mitigação, né? Seria o início de uma mitigação, de uma possível mitigação. Então aqui nós teríamos duas possibilidades de entrada utilizando o conceito de confirmation entry, que elas seriam única e exclusivamente utilizadas para transportar o dinheiro até a parte mais líquida, que seria o order block aqui na parte superior. Então você tem estas duas zonas compradoras e, claro, este ponto acima dos 50% é uma região de indução. É uma região que, obviamente, o institucional vai induzir os operadores ao erro e, com isso, você pode esperar ali uma possível movimentação de manipulação ali dentro desta zona. Claro, o tradicional sweep de liquidez. Lá no nosso mercado de dólar, o mercado também seguiu as nossas expectativas, onde nós tínhamos aqui uma continuidade de um movimento de baixa. Este movimento que vai ter ali, obviamente, continuidade amanhã também. A estrutura foi rompida no gráfico de 5 minutos, gerando esta movimentação desta nova referência, onde aqui nós tínhamos como principal objetivo vender dentro dessas duas regiões de order blocks do 15 minutos e também tínhamos como expectativa trabalhar dentro da quebra da estrutura aqui na parte inferior. Então o mercado ele sairia do ponto A, transportaria o dinheiro até o ponto B e no ponto B depois ele avançaria com a expectativa de quebrar a estrutura. Acontece que no dia de hoje, por mais que nós tenhamos ali a movimentação de alta, eu acabo que não consigo comprar no movimento porque eu fico esperando uma manipulação de fundo abaixo dessa zona de liquidez. Então quando o mercado abre aqui na parte superior e ele gera a entrada por confirmação dentro desse change of character, eu acabo que não consigo comprar porque o mercado já sobe direto e aí eu não consigo ter nenhuma movimentação interessante para minha compra. Porém, pessoal, aqui nós temos a continuidade desse cenário. O change of character do gráfico de 5 minutos foi rompido, validando a entrada por confirmação, e o do 15 minutos também foi rompido, validando uma nova possibilidade de referência dentro desse gráfico. Se a gente começar pelo 15 minutos, você vai poder observar que existe aqui um order block interessante abaixo dessa zona de liquidez, que nós podemos utilizar ali para nossa movimentação de zona de confirmação. Então nós temos aqui um confirmation zone do gráfico de 15 e na parte inferior, utilizando o gráfico de 5 minutos, este confirmation zone vai virar aqui este order block na parte de baixo, vai acabar virando também um confirmation zone do gráfico de 5 minutos. Claro que as duas regiões são extremamente válidas para você trabalhar em ambos os time frames e, claro, você precisa se atentar também ao rompimento do topo dessa estrutura, caso o mercado não venha executar logo de cara essas entradas por confirmações. E, obviamente, na parte superior você tem os dois order blocks validados dentro desse movimento inteiro de queda. Então você transporta o dinheiro de uma zona menos líquida e carrega o dinheiro até esta zona mais líquida. No nosso euro-dólar gráfico de 240 minutos, a gente segue com a movimentação que estaria iniciando a possibilidade de um transporte de liquidez até esses três order blocks validados. Ali, basicamente, o mercado ainda não consegue perder o change of character que está sustentando o preço dentro destas referências. Então, o primeiro passo aqui é o mercado perder o movimento desse change of character, iniciar o que nós chamamos de mitigação e transportar o dinheiro até os order blocks mais válidos na parte inferior. No movimento da Libra, nós tivemos sim a Libra rompendo a estrutura de continuidade deste 15 minutos, a estrutura de reversão no caso, onde o mercado ele pode, a partir de agora, capturar liquidez dentro dessa zona superior aqui, e feito isso, ele iniciar ali um movimento de confirmation entry, dando início no que podemos interpretar como uma mitigação para transportar o dinheiro até a região mais líquida na parte do gráfico, na parte de desconto do gráfico. No nosso iene, seguimos com o nosso movimento de alta depois da gente trabalhar uma entrada por confirmação dentro do Fair Value Gap abaixo da região de Rally Base Rally. A nossa expectativa aqui está numa valorização do iene rumo ao topo dos order blocks no gráfico de 60 minutos. Nossa liquidez na parte superior, viemos trabalhar dentro aqui desta região de Fair Value Gap, acabou gerando esse movimento vendedor muito forte. E aqui a gente está esperando, inclusive no gráfico de 15 minutos e no gráfico de 60 minutos, o 15 que já foi rompido aqui, inclusive, né? Vou até atualizar o nosso Change of Character aqui
para o gráfico de 15 minutos, a expectativa agora é de o mercado transportar a liquidez para o ponto mais líquido. Com isso, a gente teria, por exemplo, o mercado trabalhando dentro deste order block. Então você tem aqui um order block do gráfico de 15 minutos e na parte superior, atente-se porque você tem a formação de liquidez aqui e o mercado pode utilizar isso para capturar o buy side liquidity presente dentro desse ponto, tanto neste topo quanto nestes dois topos aqui. E isso faz com que nós tenhamos uma movimentação clássica de manipulação aqui antes do possível movimento de mitigação. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse estudo de mercado. Vejo vocês amanhã, 8h15 da manhã, aqui no meu canal no YouTube. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.